Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 415 da biografia de São Pio X, escrita pelo padre Hahnemann. Hoje nós terminaremos esse livro, né? Então o capítulo é Os Sinos do Mundo. Pelo menos me diga o que pretende fazer comigo. Pio dirigiu-se a Monsenhor Bressan, que o convidou a ir ao salão. Verá em breve, Santo Padre, respondeu Bressan misteriosamente. Apesar da luz do dia, as luzes elétricas estavam acesas na pequena sala. Uma pequena delegação do capítulo veneziano esperava ao lado de Mary Delval. Esta é a surpresa, regozijou-se o Papa, e as lágrimas brilharam nos olhos ao ver as irmãs e a querida sobrinha. Pio sentou-se em uma poltrona de espaldar alto, diante da qual se estendia uma tela branca de cinema. Um camareiro apagou as luzes. Um farfalhar suave podia ser ouvido no canto da sala. A torre do sino de São Marcos apareceu na tela. Vossa Santidade verá a consagração solene do novo campanário, disse alguém atrás. Bem, isso é uma verdadeira surpresa, disse o Papa, observando as fotos com muita atenção. Ele viu o coração da cidade das Lagoas renovados em sua antiga majestade. Viu a Basílica Dourada com as bandeiras do Evangelista. Os representantes da Câmara Municipal, os nobres, os cônegos, que se aproximaram em cortejo solene, juntamente com o patriarca. O palco em que o prefeito acabara de pisar. A multidão animada, preenchendo um magnífico espaço. Veja Maria, Pio comentou. Esse é o conde Grimani. Este é o bom Gradenigo. E esse é Giulio Mazzoni. Santo Deus! Ele ainda está duro, como se estivesse engolido um pedaço de pau. No entanto, o prefeito está velho. Veja, ele está de cartola, porque foi onde ele escondeu o manuscrito de seu discurso. Ele parece estar perdendo a memória. Ele não precisava disso antes. Está vendo, Ana? Oh, meu Deus, os sinos de São Marcos. A câmera do filme subiu pelo campanário e mostrou os enormes sinos badalando. Ah, se pudéssemos ouvir, suspirou o Papa. Naquela época não havia tecnologia para filmar as imagens e o som e gravar o som, né? Do alto da torre, o filme permitia ver os telhados e torres da cidade, as gôndolas decoradas das lagoas, o lido, o mar sem fim, sobre o qual brilhavam os raios do sol. O mar, disse o Papa com ternura. Então começou o Te Deum. São Marcos revelou-se, mais uma vez, em toda a sua majestade, ao seu antigo patriarca. Quando as luzes voltaram, o Papa tinha lágrimas nos olhos. Sem dizer nada, ele apertou a mão dos cavalheiros venezianos. Obrigado, mas foi demais para o meu velho coração. Na primavera de 1913, o Papa Pio adoeceu com gripe.
Seus médicos recomendaram repouso, mas o Papa mostrou-se um paciente difícil. Apesar dos protestos dos médicos, ele tentou fazer seu trabalho diário. Ele recebia os relatos ao lado de sua cama e examinava a correspondência. Se não houvesse médicos, eu já estaria de pé há muito tempo, confirmou ao secretário de Estado, que, como todas as manhãs, era o primeiro a procurar. Mas também obedeço ao médico. Veja, Eminência, minhas mãos ainda não tremem, disse ele ao assinar um dos documentos. Vossa Santidade deveria se cuidar melhor, advertiu Mary Delval. Atualmente não há nada nos pressionando. Você acha? Pio balançou a cabeça. Estou lhe dizendo, as coisas vão mal. Le cose vanno male. Todas as noites eu vejo o mundo em chamas e sangue fluindo. Sua Santidade está pensando na Guerra dos Balcãs? Perguntou o secretário de Estado. Não, não, respondeu o Papa, entusiasmado. Entusiasmado aqui é outra advérbio esquisito, né? Não esta guerra. Il guerrone, Vossa Eminência, a grande guerra, a guerra mundial. Pio levantou a mão branca em alerta. Acredite, Eminência, as coisas não vão bem. Tenho medo de 1914. Nós vamos ver no próximo livro que a gente for ler a respeito de São Pio X, que ele previu várias vezes em conversas, né, essa grande guerra, Il Guerrone, né, o autor, o Mary Delval, vai nos informar sobre isso no próximo livrinho que a gente vai ler. O estado do Santo Padre melhorou, mas o pensamento do infortúnio iminente não o deixou descansar. Em 30 de maio, o Dr. Charles, embaixador do Brasil, que foi chamado por seu governo a voltar, fez-lhe uma visita de despedida. Pode ficar feliz, embaixador, disse Pio, poder voltar ao Brasil. Dessa forma, você não testemunhará a grande guerra. Vossa Santidade está pensando nos Balcãs? Dr. Charles perguntou espantado. Não, os Balcãs são apenas o começo de uma grande conflagração mundial que não podemos deter, explicou com tristeza o Papa. O ano terminou sem nenhum evento fatal. Os sinos de São Pedro saudaram solenemente o ano de 1914. A primavera também chegou a Roma com um raio de sol. Na Basílica de São Pedro, ao redor da fonte, os pombos voltaram a voar. No entanto, o guardião da Basílica também não estava feliz naquele glorioso dia de maio. Durante uma de suas caminhadas no Jardim do Vaticano, ele parou em frente à Gruta de Lourdes e disse a Bressan, que o acompanhava: Lamento pelo próximo Papa. Não viverei para ver, mas infelizmente é verdade que a Religio Depopulata está vindo muito em breve. Ele meditava nas misteriosas palavras da velha profecia sobre o sucessor imediato de Pio X. A religião despopulada. Ele pegou na mão de seu assistente. Devemos rezar. Todo mundo deve rezar, Giovanni. O senhor e sua mãe podem prevenir o que está por vir. Desejo que um congresso eucarístico seja feito em Lourdes. Quem sabe? Aqui a profecia aqui, que o autor se refere aqui nesse parágrafo é a profecia de São Malaquias. Né? No consistório secreto de 25 de maio,
o Papa disse o seguinte aos cardeais reunidos: o mundo anseia tanto pela paz, e, no entanto, sentimos que uma guerra terrível irá de repente irromper do ódio que está se aprofundando cada vez mais. Nesse consistório, o Papa nomeou Giacomo della Chiesa, arcebispo de Bolonha, como cardeal. Alguns meses depois, este novo cardeal o sucederia no cargo como Bento XV. O verão trouxe uma desastrosa tempestade religiosa no México. A igreja sofreu sangrenta perseguição por parte de Carranza. Com as mãos tremendo, Pio pegava telegramas que contavam diariamente dos horrores. Igrejas e conventos queimados, padres e freiras exilados ou assassinados, bispos presos ou degradados, crucifixos desonrados, sacrários arrombados e o Santíssimo Sacramento profanado. Em 28 de junho, dominado por uma inquietação peculiar, Pio pediu ao cardeal secretário de Estado que o fosse ver de madrugada. Mary Delval ficou horrorizado com a expressão do Papa. Havia preocupação e tristeza naquele rosto. 28 de junho de 1914. Il Guerron. A grande guerra, gaguejou Pio. Eu sei que vai acontecer. Mas, Santo Padre, o cardeal tentou tranquilizá-lo. O horizonte político está completamente sem nuvens, sem perigo. Os diplomatas estão se preparando para as férias de verão. Não passaremos do ano de 1914, Pio gemeu. Confie em mim, Eminência. Bem, estamos na metade do ano. É tarde demais para uma guerra. O primeiro semestre ainda não acabou. Ainda não, Eminência, disse o Papa, preocupado. Alguém bateu na porta. Um subordinado do secretário veio e deu uma mensagem urgente ao Papa. Pio deu uma olhada no papel e empalideceu. Ecco, la centelha. Ele gemeu com os lábios brancos. A centelha para a grande conflagração global. Horrorizado, Mary Delval abriu a sala de emergência e leu que o herdeiro austríaco do trono, Francisco Ferdinando, e sua esposa haviam sido assassinados em Sarajevo. O cardeal permaneceu em silêncio por um minuto, depois tentou consolar o Santo Padre. Garantiu que o assassinato, mesmo que tão grave, não levaria a uma guerra mundial. A nuvem escura logo se dispersaria novamente. La cintilha. Ignis ardens. Ó meu Salvador. Gaguejou o Papa. Então ele se arrastou até a capela e se prostrou diante do tabernáculo. Nos dias seguintes, a diplomacia vaticana fez de tudo para preservar a paz mundial. O Papa alertou os governantes e soberanos do mundo para ficarem calmos. Enquanto isso, eles se mobilizaram em 8 países. Eles perguntaram ao Papa se, em vista da situação mundial ameaçadora, o Congresso Eucarístico em Lourdes seria realizado. Claro, respondeu Pio, devemos rezar. Agora só o céu pode ajudar. Deus, Nossa Senhora. Assim ardeu o fogo eucarístico de 22 a 26 de julho no santuário de Nossa Senhora, enquanto o Papa unia o mundo inteiro com suas orações e súplicas. Mas assim que o último tantum ergo foi rezado, os canhões soaram. A grande conflagração, que Pio havia previsto há muito tempo, havia começado. O embaixador austríaco em Roma pediu ao Papa que abençoasse as armas de seu povo. Pio respondeu sem rodeios. Não abençoo as armas, mas abençoo a paz. No dia 2 de agosto, ele advertiu mais uma vez todos os católicos do mundo. Enquanto quase toda a Europa estava presa no abismo para a guerra infeliz,
cuja devastação e consequências ninguém pode pensar sem dor e horror, nós também estávamos cheios de ansiedade. Para nossos corações, toda a cristandade, todos, vendo o perigo que ameaçava a salvação e a vida do povo. Cristo é o príncipe da paz. Portanto, advertimos os católicos de todo o mundo. Voltem-se com confiança para o trono da graça e da misericórdia. O clero deve liderar pelo exemplo. Em cada paróquia, todo o clero e todos os fiéis devem pedir juntos ao Senhor que tenha misericórdia de seus filhos e apague as chamas da guerra o mais rápido possível. E os líderes das nações não devem ser dominados pelo pensamento de violência, mas de paz. A dor e o pesar fizeram com que o Santo Padre desmoronasse quase completamente nas 2 semanas seguintes. Oh, isso é a guerra, ele suspirou horrorizado. Sinto que essa guerra é a minha morte. Mas eu me sacrificaria de bom grado por meus filhos, pela paz mundial. Em 15 de agosto, tarde da festa da Assunção, Pio adoeceu repentinamente. O médico ordenou que ele fosse para a cama imediatamente. Sua condição não melhorou. Então, no dia 19, Dom Bressan forneceu-lhe o santo viático. Os cardeais de Roma, suas irmãs e sobrinhas, se ajoelharam ao lado de sua cama. Os amados parentes choraram e rezaram o rosário. O moribundo respirava cada vez mais forte, com o que restava de suas forças. Levantou-se e falou: entrego-me totalmente à vontade de Deus. Ele fechou os olhos, mas seus pensamentos não pararam. O santuário de Sendrole apareceu mentalmente diante de seus olhos. Ele se via segurando a mão de sua mãe e rezando diante da imagem de Nossa Senhora. Sim, mãe, estou indo, ele disse com o rosto assombrado. O sino da Basílica de São Pedro tocou. Pio chamou suas irmãs para junto dele. Ele levantou a mão em bênção, mas o corpo já estava fraco. A mão caiu para trás. O relógio bateu meia-noite. Um novo dia chegou. 20 de agosto de 1914. A 1 hora, o médico curvou-se sobre o moribundo, ouviu-lhe as batidas do coração, verificou-lhe o pulso. Os sons do coração estavam mudos. A aurícula não batia. Pio X devolveu sua alma a seu Criador. Então aqui, enfim, o nosso santo voltou ao seu Criador, né? Aos céus. Termina o capítulo aqui assim, e tem um pequeno epílogo. Em 3 de junho de 1951, então, 37 anos depois, né, praticamente, o Papa Pio XII beatificou o filho do carteiro de Riese. Os sinos do mundo anunciaram a boa notícia ao Pai nas alturas celestiais. Os fiéis católicos acolheram a beatificação com grande alegria. E seja feliz aquele que fez tantas pessoas felizes. Aquele atencioso, aquele que amava as crianças, que cuidava dos pobres, o generoso. Poderíamos enumerar os epítetos com os quais Pio X foi inundado. Mas o adjetivo que mais lhe cai bem: grande e fiel. Então, Pio XII, em 3 de junho de 1951, beatificou Pio X, e em 29 de maio de 1954, então aqui 40 anos, né, praticamente, depois da morte, Pio XII canonizou o seu santo antecessor. A morte
de Pio X, após a morte de Pio X, foi lido seu testamento, no qual foram escritas essas palavras dele próprio, né? Abre aspas. Nasci pobre, vivi pobre e morrerei pobre. Portanto, confio, minhas irmãs, que sempre viveram comigo, à generosidade da Santa Sé. Ordeno que meu corpo não seja dissecado ou embalsamado. Depois de algumas horas após o funeral, meus restos mortais no mundo devem ser colocados na cripta da Basílica de São Pedro. Fecha aspas. Isto foi escrito em seu túmulo. Papa Pio X, o pobre e rico, manso e humilde de coração, forte defensor das causas católicas, que procurou renovar tudo em Cristo, adormeceu piedosamente no ano do Senhor de 1914, em 20 de agosto. E aqui termina então o livro, né? Do padre Hahnemann, né? Um livro realmente muito interessante, muito diferente em termos de estrutura, de biografia, né? O padre Hahnemann reconstruiu ou de alguma forma teve acesso a diálogos muito interessantes, né? Ao longo dos capítulos, né? Os diálogos aqui são a maior parte do texto do livro, né? Diálogos desde de Giuseppe Sarto criança, né? Sua mãe, com seus irmãos, né? No seminário, enfim, em todos os lugares por que ele passou, né? A reconstituição de diálogo, eu não sei exatamente se é uma reconstituição ou se tem alguma fonte, né, do padre Hahnemann que ele, enfim, teve acesso a essas informações, né? Mas de qualquer forma um livro muito muito interessante que nos dá uma visão muito clara, né, da personalidade, da psicologia, do modo de que Giuseppe Sarto sempre usou de suas preocupações, de suas mais íntimas desejos, aspirações, né, da sua fé, da sua preocupação com a igreja, enfim, né? E eu quero também chamar a atenção aqui que essa canonização ela é muito importante porque ela marca, né, uma canonização de um Papa depois de 500 anos, né? O último Papa canonizado antes de Pio X foi Pio V, né? E uma bela ligação entre os dois também, né? Por causa, primeiro, Pio V da missa, né? Da missa, da unificação da missa romana, né? No seu missal, e depois Pio X na sua luta contra as heresias que, né, no futuro destruiria ou tentaria destruir a missa de São Pio V justamente por meio da heresia do modernismo, né? Então é uma ligação desses dois papas, né, muito importantes e na verdade, enfim, o resto é história. Eu não vou comentar sobre as canonizações dos outros papas porque não cabe aqui, mas essa canonização foi muito importante, né, para o mundo, né, essa canonização de São Pio X, tá certo?
Bom, nós vamos continuar ainda um pouco com o nosso santo, né, Papa, através da leitura de um livrinho, né, que eu já tinha informado a vocês, que é esse livrinho aqui, escrito pelo cardeal secretário de Estado, né, cardeal Rafael Mary Delval, né. A gente vai comentar sobre ele um pouco antes de ler esse livro, nosso próximo encontro. E eu deixarei para esse encontro essas informações. Então, eu gostaria de ouvir, se houver, comentários de vocês aí. O Márcio já mandou aqui um comentário. Muito bem escrito, realmente, muito agradável. Gostei de conhecer esse ótimo Papa. Quando voltaremos a ter outro assim? Segundo a profecia de São Malaquias, como ficaremos? Quem seria o próximo? Porque esse atual é conhecido. São todas as nossas perguntas, né? Os nossos anseios, as nossas preocupações. Márcio, essas são as perguntas que estão nas nossas preocupações atuais, né? Provavelmente, como ocorre, os tempos de Deus são diferentes dos tempos dos homens, né? Nós não sabemos quando essa confusão na igreja passará, né? Pode ser daqui a 500 anos, né? Quem vai saber, né? Mas são as perguntas realmente que nos vêm à mente, né? Quando a gente lê essa biografia tão próxima, né? Tão próxima, né? Quer dizer, há 110 anos atrás, né, morria São Pio X. Né? É muito próximo da gente, muito próximo. Em termos de história da igreja, não vale nada, né? 110 anos não vale nada. Mas de fato a pergunta que fica. Mais alguma outra? O professor, Opa. eu li em algum lugar, eu não me lembro mais onde, que São Pio X teria sido assassinado, na verdade, envenenado aos poucos. Tanto ele quanto o Pio XII, né? Aconteceu a mesma coisa. E, assim, eu não sei se é verdade, eu não tive tempo de procurar novamente por essa informação, mas acaba que, se a gente pensasse, foi muito conveniente, né, àqueles que estavam propagando a guerra, que ele morresse, né? Porque ele interferiria, né? Ele se posicionaria e acho que conclamaria muitas pessoas ao que ele fez ali, né? Em Lourdes, né? Não, ele seria um monarca muito, muito participativo, né? Certamente. E uma pedra no sapato desses que estavam arquitetando essa guerra. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Seria mesmo. Mas eu nunca tinha visto essa hipótese, não. Eu não sei onde foi que eu li isso. Eu precisava procurar de novo, ter tempo de procurar de novo. Eu não sei mesmo onde é que foi, mas eu li isso. Eu não duvido, não. Eu ia fazer a mesma pergunta, mas eu também vi. Mas eu ouvi, na verdade, eu não li, não. Uma palestra do Plínio Correia de Oliveira. Ele começa a falar da vida de São Pio X e ele fala que ele foi assassinado, foi uma conspiração, mas ele também não se aprofunda, não entra assim, em detalhes, não. O professor Orlando falava que eram os chazinhos do Vaticano à meia-noite. Não.
Eu também, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, não. É, ele, o cardeal Mary Delval vai entrar um pouco nesses detalhes da saúde do Papa. Nessa época, entre 1913 e 1914, que ele tinha melhorado, depois ele recaiu, morreu com uma... Enfim, ele vai falar detalhes sobre qual foi a doença que levou o Papa à morte. Mas, enfim, ele é o chefe de Estado do Papa, né? Mas não, enfim, não menciona nada sobre isso, não. Agora, professor, é realmente uma biografia bem peculiar, né? Ela nos, assim, segue uma linha bem interessante. Não é a gente percebe algumas possibilidades de imprecisão, né? De construção literária, Isso sim. né? Mas ela se mantém fiel a essa linha até o final, que é uma linha, digamos assim, marginal na vida dele, né? Mas de dentro, né? Como se fosse ali uma narrativa mais linear, mais assim, próxima da intimidade. Uhum. É também muito interessante, não deixa de ser interessante, né? Ele sempre foi fiel a isso, né? Não sei porque a gente não tem acesso a esses documentos que ele consultou para escrever essa biografia, né, o Padre Hahnemann. Não duvido que ele tenha tido acesso às fontes diretas, que talvez estivessem vivas na época que ele escreveu isso aqui ainda, a documentos pessoais, a cartas, enfim, mas não fica claro isso, né? E eu acho, sabe, professor, que em se tratando de São Pio X, eu acho que houve um certo silenciamento. Imagino, né? Não faço. Isso é Estou aqui pensando assim. Por mais que ele foi um papa que chegou até nós muito por causa da fraternidade, né? Eu imagino que se não tivesse existido uma certa resistência na igreja, ele estaria um pouco apagado para nós. Sem dúvida, sabe? sem dúvida. Foi a fraternidade. Pelo menos aquele movimento inicial que deu origem à fraternidade, né? Aqueles resistentes que preservaram a memória dele, a luta dele contra o modernismo, enfim, a Pachende em evidência, né? Não tem dúvida disso. Não é possível apagar um papa, né? Mas assim, eles esqueceriam o papa rapidamente. Seria. E assim, é muito fácil não explorar, né? Você fazer citação assim, linear e tal. Hoje a gente percebe, por exemplo, no senso comum, o enaltecimento de papas como Bento XVI, está aí fresco na memória, né? E as pessoas fazem questão assim, de desconhecer alguns problemas do papado. Né? Gente bem informada que eu estou dizendo, não estou falando do vulgo comum, né? Então, as pessoas focam nos problemas da igreja como se não houvesse nenhuma conexão com... aquela coisa assim, né? Que a gente, às vezes, fica chateada com o Papa Francisco, mas eu já li aí muito bem escrito que, sem novidade no front, ele só está sendo sincero, coisa que muitos outros que antecederam não foram, né? Então, é isso. Não, e assim, o católico comum, ele só tem acesso a coisas que aconteceu depois do novo Pentecostes, né? O tal novo Pentecostes, que é o Concílio Vaticano II. Tudo existiu agora depois do Concílio Vaticano II, né? Inclusive a pletora de santos, né?
Tudo é só. Eu imagino que se fizesse uma pesquisa, 90% dos católicos hoje no mundo, desses normais, né, não conhece nada sobre São Pio X. Não conhece nada. Nem da existência, talvez, dele, que ele tenha existido, que tenha existido um Papa. Né? Agora, isso é um trabalho, assim, isso não é por acaso, né? Isso é um trabalho de longo tempo dos modernistas, né? Isso não acontece na igreja por acaso, né? Então, os modernistas venceram, né? É isso que aconteceu. Não existe nada antes do Concílio Vaticano II. A verdade, nua e crua é essa, eles venceram, professor. Eles venceram. E assim, para eles não importa muito se você lembrar santos antigos. Aliás, eles têm certos santos de preferência, né? As devoções hoje, elas se concentram em certos santos de preferência desses católicos, enfim, mal formados, né? E, por exemplo, você lembra São Francisco de Assis, né? Aí se liga ao movimento ambientalista, etc. Você pode lembrar santos antigos, você pode lembrar qualquer um, né? Porque eles não têm muita ligação com essa heresia modernista, né? Mas São Pio X já é muito perigoso lembrar, muito perigoso para esse pessoal. Então São Pio X fica esquecido, né? O Márcio escreve aqui: creio que o exílio na Babilônia, ele tá usando como metáfora para a crise da igreja, costuma durar uma média de 70 anos. Então devemos estar mais próximos do fim, contando o tempo a partir do Concílio Vaticano II, da instituição dos ritos novos nos idos. A missa nova é de 69. Claro que a reorganização da casa deve durar algum tempo após o retorno do exílio. Eu acho que você está sendo muito otimista, Márcio, mas tomara que você esteja certo. Porque 69, se você contar 70 anos, 69 por causa da instituição da missa, né? Vai para 39, né? 2039. Tomara que esteja já resolvido isso aí. Eu não estarei aqui para ver, mas enfim. A gente não tem. Toda vez que a gente lembra da Pachende, lembra de São Pio X, vem essa coisa dolorosa para nós, né? Sobre a crise que nós estamos vivendo, né? Enfim, dos papas que nós temos. É assim mesmo. Mas nós não vamos ainda abandonar São Pio X, né? Porque nós leremos um emocionado, né? Os papas de Avião foram os 70 anos. Mas se você lembrar os santos que tinham naquela época, falando na cabeça deles, Santa Catarina de Sena, Santa Brígida, principalmente, né? Mas nós vamos ler um relato, um testemunho emocionado, né? E emocionante, né? Do cardeal Rafael Mary Delval sobre o Papa. Um relato curto, um testemunho muito curto, mas cheio de vivacidade, cheio de profundo respeito, de quase devoção ao Papa São Pio X, desse cardeal, né? Esse cardeal que inclusive que já tem um processo de beatificação aberto desde a década de 50 do século passado. Um homem que morreu
em odores de santidade também, né, o cardeal Rafael, e que conviveu todos os dias, né, do papado de São Pio X, porque ele era o chefe da Secretaria de Estado, né, estava presente em todos os lugares, inclusive mencionado na biografia do padre Hahnemann. E aqui nós vamos ver um testemunho. E aqui ele cita várias documentações, né? Como ele tinha acesso a todas as documentações do Vaticano no papado, né? Era o homem mais bem informado sobre o papado. E ele cita, inclusive, vários documentos que ele, na época que ele escreveu esse livro, ele possuía em seus arquivos pessoais, né? Notas, bilhetes, anotações do próprio, anotações autógrafas, né, do Papa, né? E vai ser um prazer, eu posso garantir para vocês, ler esse pequeno testemunho, né? A partir da manhã a gente vai ler esse pequeno testemunho, e muito bem escrito, né? E bem traduzido também, devo informar para vocês, assim, muito bem escrito, muito bem, enfim, com muita clareza, com muitos detalhes que a gente pode, e a gente vai ver um pouco mais de detalhes, esse embaixador do Brasil no Vaticano, ele vai comentar sobre algumas coisas que ele disse sobre São Pio X também, que vai ser muito interessante. Eu acho que ele acabou sendo era de Pelotas, se não me engano, no Rio Grande do Sul, tá certo? Eu pergunto se há mais alguma observação ou comentário. Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Amanhã nós, se Deus quiser, retomaremos aqui a nossa leitura sobre Pio X, novo livro. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.